A Argentina mostra que é possível uma mudança. Não imaginemos nós que lá as instituições, os tribunais, o Ministério Público também não estivessem totalmente dominados. Eles estavam. Mas chegou o momento da mudança, empurrado pelo desejo popular, pela capacidade de liderança de Milei e pela força de suas ideias. Javier Milei produz um milagre na Argentina. É o que diz o The Telegraph, da Inglaterra. E diz ainda que o mundo deve prestar atenção ao que Milei está fazendo. Mas que força é essa que conduz esse milagre na Argentina? A Argentina sempre nos serve de exemplo. No fim do século XIX e no início do século XX foi um exemplo de sucesso. Depois, durante muito tempo, serviu de mau exemplo. Nossos vizinhos, afinal, tinham levado uma das maiores economias do mundo ao fracasso total. A Argentina esteve entre os 7 países de maior renda per capita do mundo no início do século XX. Hoje, só para dar uma ideia, esse clube tem Luxemburgo, Suíça, Irlanda, Singapura, Noruega, Islândia e Estados Unidos. Esse crescimento todo fez de Buenos Aires uma cidade europeia no sul da América Latina. Dizia-se na França que alguém que acumulara uma grande fortuna em pouco tempo era rico como um argentino. Como nossos hermanos fizeram isso? Muitos apontam uma causa: a Constituição Argentina de 1853, que divisou um Estado essencialmente liberal. E a forte crença na liberdade fez da Argentina o grande país que ela já foi. Aquela Constituição foi escrita quase que integralmente por Juan Bautista Alberdi, um dos principais nomes do liberalismo na história do nosso continente. Ele escreveria mais tarde: a Constituição é, na matéria econômica, o que é em todos os ramos do direito público. A expressão de uma revolução de liberdade, a consagração da Revolução Social da América. E, de fato, a Constituição consagrou o princípio da liberdade econômica por ser a tradição política da Revolução de Maio de 1810, a independência argentina, contra a dominação espanhola, que fez dessa liberdade o motivo principal da guerra contra o sistema colonial ou proibitivo. Sobre essas fundações, os argentinos construíram uma grande nação. E, tendo-a conquistado, dedicaram-se por quase um século a destruí-la. O peronismo foi o grande marco da virada, o início da derrocada. E essa queda aconteceu pelo campo das ideias. A era de Perón marcou a ascensão do populismo, do dirigismo econômico e do nacionalismo, todos combinados para arruinar o ideário liberal como a base cultural do país. Perón disse: a Argentina é um país riquíssimo que até agora havia sido saqueado por próprios e estrangeiros. E disse ainda: na ordem econômica, o mais elementar é recuperar a direção da nossa economia, entregue pelos partidos políticos a monopólios estrangeiros. As duas declarações revelam o pensamento peronista. A liberdade econômica gera expropriação, que ele chamou de saqueios, e o Estado deve recuperar a direção da economia. Ou seja, uma visão marxista do processo econômico com uma visão intervencionista do processo político, e juntos resultaram no chamado dirigismo. O resultado apareceu. A Argentina virou não apenas um caos político, como também se tornou gradualmente um fracasso econômico. O aumento do gasto público, os déficits sucessivos, o impacto dos controles de preços sobre a agropecuária, os planos monetários em dose alta e frequente durante mais de 80 anos levaram a Argentina à pobreza. Em 9 oportunidades, o país deu default, ou seja, anunciou que não pagaria a dívida pública, dando calote em seus credores. Para compreender o tamanho do fracasso argentino causado pelo peronismo, é preciso assistir à trilogia A Queda Argentina, aqui da Brasil Paralelo. O kirchnerismo parecia ser um capítulo moderno e infindável do peronismo, combinado com uma estrutura de corrupção multimilionária. Um sistema
quase imbatível nas urnas. Até que o primeiro milagre aconteceu. Até que surgiu Javier Milei. E Milei, desde que era um economista debatendo na televisão, acreditava em uma coisa. El modelo de la libertad se aplicó en Argentina. Fue la Constitución de 1853 de Alberti. Se puso en marcha en 1860. En 1895, o sea, 35 años después, Argentina era el país con el PIB per cápita más alto del mundo. Argentina crecía más que a tasas chinas para el equivalente de la época. Entonces digo, no hay dilema, es un falso dilema. El problema es que ir por el modelo de la libertad implica que las basuras de los políticos pierdan. Eis a fonte do milagre de Milei: a convicção na liberdade. Uma defesa, antes de tudo, de princípios e valores, e a partir deles, uma forma de conduzir o Estado. Foi no campo das ideias, primeiro, que Milei derrotou o peronismo e sua vertente kirchnerista. Suas palavras em um evento nessa semana mostraram a força de sua convicção. En el fondo, en un año y medio, hemos borrado 100 años de dirigismo y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo. Essa clareza no objetivo e nos valores, ser o país mais livre do mundo, é que transforma o governo e a cultura do país vizinho, permitindo o milagre que acontece dentro e fora do governo. Milei abre 3 frentes de batalha: a gestão, o poder institucional e a cultura. A frente da gestão é a aplicação das ideias da liberdade para mudar as regras do país através de um conjunto de reformas estruturais. Já a mudança do poder institucional é o fortalecimento dos níveis executivo e legislativo que, segundo Milei, tem determinado a profundidade e a velocidade da implantação das reformas. E, por fim, a batalha cultural, que garante que essas mudanças sejam sustentáveis no longo prazo. Muitos diziam que era impossível reformar o Estado argentino reduzindo o déficit público, que era mais de 5% do PIB. Mas Milei demonstrou o contrário. En ese sentido, decían que como mucho se podía ajustar un punto por año. Y nosotros decíamos que íbamos a alcanzar el equilibrio fiscal en el primer año. Y después de 123 años de déficit fiscal ininterrumpido, porque solamente hubo equilibrio fiscal cuando estábamos en default, o sea, no pagando la deuda. Por eso me causa gracia cuando dicen, no, que estamos maquillando la deuda. Menos mal, digo, ellos, digamos, colaboraban equilibrio con default. Y en ese contexto hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en un mes. Pusimos las cuentas públicas em ordem em um mês em la linha financeira. Lembrem-se disso quando o governo brasileiro disser que a única saída para o equilíbrio fiscal é aumentar os impostos. A Argentina resolveu um déficit muito maior, cortando despesas. Milei dispensou mais de 50 mil funcionários públicos e fechou mais de 100 estruturas do governo. Com o enfrentamento do déficit fiscal, veio a queda da inflação. Se vocês miram la inflación del último mes, significa que pasamos de niveles del 300% a niveles del 20%. Y hoy ya salimos del podio mundial de países con más inflación. As reformas não ficaram apenas no plano econômico, mas também no ambiente de negócios e na vida das pessoas. Y si lo tomamos en términos de artículos que han modificado la vida de millones de argentinos, las reformas del doctor Sturzenegger llegan a 7.200 y si sumamos DNU y bases, estamos en 8.000 reformas estructurais. Com tudo isso, seus adversários diziam que os pobres ficariam mais pobres na Argentina. Não foi o que aconteceu. Los crueles y desalmados liberales hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza. Propiamente UNICEF además reconoció que hemos sacado 2,5 millones de niños de la pobreza. Sobrou para a esquerda apenas criticar o neoliberalismo, esse velho fantasma que ela mesma criou. No es casualidad que ningún izquierdista sepa definir precisamente qué es neoliberalismo. Se trata de un concepto meramente emocional de la izquierda, que tiene por objetivo crear un cuco para cuando gobiernan y un chivo expiatorio para cuando fracasan.
y generar rechazo a cualquier reforma pro mercado cuando no tienen el poder, pero no tienen un contenido real. Es solo un fantasma, un cuco. Por lo tanto, es nuestra tarea encender la luz e que vean que o cuco não existe. A Argentina mostra que é possível uma mudança. Não imaginemos nós que lá as instituições, os tribunais, o Ministério Público também não estivessem totalmente dominados. Eles estavam. Mas chegou o momento da mudança, empurrado pelo desejo popular, pela capacidade de liderança de Milei e pela força de suas ideias. Foi necessário chegar no fundo do poço, mas a mudança aconteceu. Por essas e por outras, incluindo-se nelas a boa vontade política com a América, a Argentina negocia hoje isenção das tarifas dos Estados Unidos sobre 80% de suas exportações. Que exemplo para o Brasil! Haddad até reconhece, mas não ousa dizer o nome de Javier Milei. Pois é, alguém disse que os países inteligentes aprendem com os erros dos outros. Os normais aprendem com os próprios erros. E os burros não aprendem nem errando. A Argentina, depois de tanto errar, acertou. Pode o Brasil fazer o mesmo? Talvez o próprio Javier Milei nos dê o caminho. Pero para lograrlo no podemos descuidarnos ni un solo segundo. La casta política sigue ahí, esperando que nos equivoquemos. Se prepararon toda su vida sirviéndose del Estado y saltando de cargo en cargo. Conocen a la perfección cada engranaje de la máquina de impedir, máquina que ellos mismos construyeron para evitar los cambios que la sociedad demanda. Nos quieren ver débiles para poder llevarnos puestos y así retomar al poder, con el único propósito de recuperar los privilegios que les estamos arrebatando en pos de devolverle la libertad a cada argentino de bien. No hay que permitírselo. Es el momento de estar más unidos que nunca, fieles a nuestro propósito. Ellos quieren que seamos un país de pobres y sometidos. Nosotros queremos un país próspero y libre. Esta es la consigna que debemos predicar a lo largo y a lo ancho de todo el país, comprometiéndonos también yendo a votar y a fiscalizar. Como decía Marco Aurelio, no hay camino corto hacia la grandeza. La paciencia y la perseverancia son fundamentales. Esto recién empieza y de nosotros depende la posibilidad de hacer una Argentina grande otra vez. No les tengamos miedo, ya le ganamos antes y volveremos a hacerlo otra vez. Gracias Córdoba, que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Viva la libertad!